Fala galera, Junior Masters na área. Vamos falar sobre esse caso. É um caso sério, é um caso de um humorista da Praça é Nossa que foi condenado. E aí, não se sabe como, né, processo que está em segredo de justiça, sigiloso, nem pode, né, não pode ser comentado, até mesmo porque não é nem que há informações em segredo de justiça, não, é que o caso todo, até saber se a pessoa está sendo processada ou não, é algo sigiloso porque envolve aí menores de idade, envolve aí uma situação delicada, né, o tema, tudo isso. Então nós vamos ver o caso aqui do Cris Pereira. Eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Diz o humorista após ser condenado. Vamos ver aqui. Tudo bem, mas bem, dentro do possível, mas conseguindo estar bem dentro do que me acompanha, né? Que se chama família. Isso eu não tenho nenhuma queixa, graças a Deus. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, né? Porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas, e eu, por uma questão de segurança e respeito, tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, dessa turnê, né, das apresentações, quanto a minha segurança também, né? E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes porque era um sigilo, assim como é um sigilo até hoje, e que hoje foi quebrado, não pela gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso, né? E eu, de certa forma, eu falava já sobre isso, através dos meus personagens. De 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça é Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo, eu também tenho muitas frases minhas, de depoimentos e de desabafos, no meu Instagram mesmo, né? Sobre tudo tem uma alusão ao que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força é justamente dos meus filhos. A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Que todos eu assumi. Todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, eu consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar, e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos, e todos foram favoráveis, né? Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. E aí tem as questões de recorrer, tem todos os processos e vão seguir, só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. Todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos. Né? Minha filha tem 26 mais velha, contando a gestação. 27 anos. De 5 filhos. Que todos foram acolhidos da melhor forma. Todos foram acolhidos da melhor forma.
Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo. Moravam comigo, minhas duas filhas mais velhas, né? Mais velhas. E há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas, né? Uma estuda arquitetura, outra faz música. E elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram, né? Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Todos. E sou amado por todos. Todos. Da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida. Ó, até agora ele não falou o que ele tá sendo acusado, não tá falando exatamente o que aconteceu. Ele fala que foi absolvido em primeira instância, mas não fala por que foi condenado agora em segunda instância e tal. Eu acho que ele foi, vamos chamar de abuso, tá? Abuso de vulnerável. Ele foi condenado por abuso de vulnerável. Abuso de vulnerável se dá justamente quando alguém tem menos de 14 anos. E aí, abusar da própria filha é um crime hediondo. E um crime hediondo justamente quando se dá com alguém vulnerável. A pena é máxima. E aí ele pegou 18 anos. E, enfim, alguns meses e, se não me engano, 15 dias, tá? Então ele pegou uma pena muito dura, em regime fechado, tá? E aí é um regime fechado num crime que, se ele for pra cadeia, é sem chance, é sem perdão. Todo mundo sabe o que acontece lá dentro. O que se passa até agora é ele desabafando, dizendo que ele fez de tudo, que ele é um pai bom e etc, mas ele não toca no assunto. Não fala do assunto que ele tá sendo. O que a juíza fez, por exemplo? O que ela levou em consideração na sentença dela para declarar ele culpado? Né? Já que não é uma juíza, né? No caso, se é segunda instância, são 3 desembargadores. Aí você tem o voto de 3 pessoas. Aí um pode ser favorável, o outro pode ser contra a condenação e o outro vai normalmente definir. Então, por isso que são 3 desembargadores. E na primeira instância, você tem normalmente uma pessoa só julgando. Na segunda instância, são 3. Vamos lá. Porque quem não deve não teme. Eu queria agradecer ao número de pessoas que estão manifestando o seu carinho sem nem perguntar detalhes, que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu estou contigo. Então isso tudo, tá, muito obrigado, tá? São 99% das pessoas assim, porque tem a porcentagem que compra manchete sem ver a história, né? Então, tanto que eu falei no podcast que teve o corte recentemente, a gente postou ontem, vai atrás da história, vai atrás da história, vai atrás da história. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né, tendo que às vezes ver minha mãe do nada tá rezando e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé, e ela segue nessa oração. Quando eu olho para minha mãe, tá minha mãe na janela rezando, ela tá mais preocupada do que eu, porque é mãe. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe quando mexe com o filho, né? É outra situação. Eu tô como pai aqui, mas eu olho para minha mãe e eu consigo me ver como filho, né? Passando por uma situação como essa. Então, só agradecer. Agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos na primeira instância, em primeira instância, né? Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Aí eu não expus. Aí quando veio essa segunda situação, né, que está sendo investigada ainda, né, aí foi exposto. E aí agora eu estou falando sobre essa exposição que me colocaram. E eu só quero que quem botar a mão no fogo não vai se queimar. É só isso que eu quero dizer para vocês. E eu vou seguir com o peito aberto e podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Eu amo muito todos. Obrigado pelo carinho. Vou dizer para meus filhos que eu amo muito vocês. E é isso. E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. A justiça divina ela é certa, mas a justiça dos homens eu continuo acreditando com todas as minhas forças. Oi, gente. Bom, já que finalizou, vamos lá. Fiquei aborrecido com a notícia. Conheci o Cris pessoalmente de cruzada pelo mercado público de Poá. Alguns anos atrás ouvi uma entrevista de uma juíza familiar na Rádio Cultura e ela disse que esse é um problema difícil.
que acontece muito, de ex-esposas acusar e fazer a cabeça da filha sobre o pai ser um abusador sexual, pensando em obter benefícios na separação. Espero que tudo de bom para esse grande humorista. Bom, do que se trata o processo, acredito na tua inocência. Quem se beneficia com este escândalo? Nossa, enfim, infelizmente hoje em dia tem muita gente que inventa mentiras para denegrir a imagem e tirar. Enfim, a internet, não vou negar, tá dividida, tá? Dividida. Grande parte das pessoas, inclusive homens, falando que tem que ser preso, tem que pagar pelo que fez. E ninguém inventaria um negócio desse, ninguém inventaria um negócio desse. A gente vê invenções desse a todo momento. Do outro lado, a gente tem que, como eu falei, tem que ter acesso ao processo, tem que ver quais são as provas. Tem algum psicólogo, por exemplo, que deve ter feito uma avaliação psicológica no laudo da menina supostamente abusada, etc. Deve ter tido um laudo psicológico disso daí. Que deve ser. O laudo, inclusive, nesse segundo caso, deve ser diferente do laudo da primeira instância. Tá? Mas é isso, cara. Pode se tratar, acima de tudo, de um culpado? Sim. Pode se tratar de um homem que é vítima de uma falsa acusação, nesse caso? Sim. Agora, é incrível como aumenta e muito, tá? Você se torna potencialmente vítima de uma falsa acusação, seja de violência doméstica contra a mulher, seja de violência sexual contra a própria criança, quando você tem você tem uma separação, entendeu? A separação, por motivos de vingança, as pessoas tentam incriminar o homem de alguma forma. Aí, falando das pessoas, que às vezes pode partir da ex-esposa, pode partir de alguém próximo, a gente sabe. Tem vários casos sobre isso. Bom, vamos aguardar aí. Ele vai recorrer. Eu entendo que ele tá chateado, desabafando e tal. Não quis falar realmente sobre esse assunto. E não deu detalhes e tal. Mas se alguém tiver mais informações sobre isso, que vem na internet, a gente vai continuar trazendo aqui pra vocês no canal, pra vocês continuarem acompanhando. Demorou? Tamo junto, galera. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Fui.